Fala, Bom dia, Matheus. Bom dia, tudo bem? tudo ótimo. Semaninha que passou foi agitada, hein? Bastante, né? Não só fora do mercado, né, mas ele reflete também. Vamos lá então falar um pouquinho dela. Bom, primeiro dado, não tem como a gente deixar de falar, por mais que já tenha sido muito comentado, né? Saiu o dado de inflação oficial do governo, que é o IPCA, para agosto, no valor de 0,87%, que dá um acumulado aí dos 12 meses, né, o último um ano, de 9,68%, né, um patamar aí cada vez mais alto, inflação preocupando cada vez mais, um fenômeno que não é só nosso aqui do Brasil, está acontecendo no mundo inteiro, mas a gente, como um país emergente, que depende de crescimento, né, para poder realmente se desenvolver, gerar riqueza, a coisa aperta um pouco mais. Então, a expectativa agora, tendo esse dado em mão, a expectativa agora, na verdade, fica para a reunião do Banco Central, que vai ser no final do mês, que eu vou falar ainda mais um pouquinho para frente aqui da nossa apresentação. Mas os dados realmente vêm assustando aí. Também ainda falando sobre a inflação, né, vejam aqui, esse aqui é um gráfico que eu tirei do próprio Banco Central, que ele bota mais ou menos as expectativas dos agentes de mercado em relação ao valor de algumas métricas da economia, né? Então aqui tem o IPCA para 2021, aí você vê como foi deteriorando à medida que o tempo foi passando. A curva amarela era em junho, no final de junho, depois a vermelha no final de julho, e agora a do final de agosto. Então veja como ela foi chegando para a direita, colocando aí que os agentes estão com uma expectativa de inflação cada vez maior, né? E também aqui uma fala que eu tirei de um portal de notícias, não a fala exatamente, né, mas o que o ministro da Economia falou, Paulo Guedes, que a expectativa é voltar ao teto da meta de inflação em 2022. E aí, né, também trouxe aqui o gráfico, o que é esse teto da meta de inflação. A gente aqui no Brasil trabalha, né, o Conselho Monetário Nacional trabalha com um sistema de metas de inflação, ou seja, existe um valor central que é o que ele coloca como sendo ideal para a economia, e também tem uma banda superior e uma banda inferior. Para 2021, esse valor central seria de 3,75, como está aqui nesse gráfico, a banda superior 5,25 e a inferior 2,25. A gente já está em quase 10, né? Lá em cima, essa curva azul aqui. Então veja como é que o negócio está bem fora aí do que a gente tem de meta. Essa curvazinha vermelha é uma previsão que o Banco Central faz de acordo com os modelos dele, mas lembrando que modelo é modelo, tá? Previsão do tempo é previsão do tempo, não quer dizer que é o tempo que vai acontecer. Se a gente vê isso, né, no passado, por exemplo, lá em setembro de 2020, não existia a previsão dessa meta ser extrapolada do teto da banda. Então você vê que depois o que aconteceu de fato foi que a gente passou e muito. Então tem que levar com um pouquinho de pé atrás aqui, e aí aqui uma representação gráfica do que ele falou, né? Então dentro de um ano mais ou menos é o que é esperado pelo modelo que a meta volte para o teto da banda aqui, só lá em 2022. Repara que a última vez que a gente saiu aqui do teto da banda e explodiu, né? Foi lá na última recessão que a gente passou aqui no Brasil, que foi ali por volta de setembro, outubro de 2014, e aí passamos um bom tempo aí, quase 2 anos, fora ainda da banda superior, quando ela voltou para cá, e aí ficou mais ou menos aqui dentro da banda, chegou até ficar abaixo, e aí agora, né, com o coronavírus, os estímulos e tudo mais, aí a coisa também voltou a degringolar, tá bom? Também outra, né, o que impacta, o que vem em termos de atitude, né, ações do governo aí, de política monetária com relação a isso, né, que é o que eu falei para vocês. A reunião do Banco Central, da cúpula do Banco Central, do Copom, para o final desse mês, é o que vai dar o valor disso aqui. Agora eu também peguei aquele mesmo gráfico, né, das expectativas, só que agora para a Selic, taxa Selic de 2021. Então vejam que lá em junho era esperado algo aí entre 6 e 6,5, já no final de julho já estava indo para 7, agora no final de agosto já está em 7, 7,5. Se tivesse um mais recente, depois da semana passada, é capaz desse negócio já estar para 7,5 e 8 aqui. Então, realmente, agora a expectativa maior em relação à política monetária fica para essa reunião do Banco Central, mas a coisa continua num caminho de inflação em alta, Banco Central pelo menos atento e tentando subir a Selic, né, cada vez mais para poder conter essa alta da inflação, e a gente tem que aproveitar um pouco disso nos nossos investimentos, como a gente já tem falado aqui, né? Taxas estão ficando cada vez maiores, a gente tem que aproveitar isso para poder fazer nossas aplicações. Vou falar um pouquinho mais para frente, quando a gente mostrar aí as curvas de juros.
Também coloquei aqui, né, não tem como deixar de falar, tensão e instabilidade que a gente teve aí, né, principalmente nessa última semana, uma coisa que deve ainda perdurar, talvez a poeira baixe um pouco agora, depois que as manifestações passaram, mas aí entra 2022, começa a campanha eleitoral realmente forte aí dos candidatos, não importa quais sejam, mas a gente sabe que isso traz instabilidade e é tudo que o mercado não gosta, né? O mercado gosta de previsibilidade, mesmo que seja uma previsão ruim, mas o mercado prefere isso, ele fica menos volátil, ele pode até começar a cair, né? Mas é uma coisa que dá pelo menos um horizonte para onde as coisas estão indo. Agora, se a gente não tem, realmente fica difícil dos agentes, né, precificarem aí, fazerem seus projetos, as empresas e tudo mais. Então, também uma outra fala aqui do ministro, que ele disse, né, que o barulho político pode desacelerar o crescimento econômico. Resumindo, instabilidade que faz com que as coisas fiquem um pouco mais difíceis aí, né? Como é que você vai investir aí para o longo prazo, aumentar, expandir sua fábrica, aumentar sua produção, aumentar sua plantação, seja lá o que for, se você não tem certeza do que vai acontecer daqui a 1 ano, 6 meses, 2 anos. Então a coisa realmente fica difícil. Bom, e a precificação, onde a gente vê isso no mercado, né? A nossa curva de juros. Como eu já tinha mostrado anteriormente, teve uma semana em que a coisa pareceu arrefecer aqui, mas já voltamos aí ao que vinha acontecendo antes, né? Então, a curva de juros mais recente aqui, essa cor mais clarinha, nos maiores patamares aí dos últimos 6 meses. Já falei também mais de uma vez, se a gente estender esse estudo aqui para 1 ano, por exemplo, a gente também vê ela nos seus maiores patamares. E, repetindo mais uma vez, se ela está nos seus maiores patamares, quer dizer que não só as pessoas estão vendo cada vez mais risco, mas também a gente, né, quem tem a oportunidade agora é um poupador e consegue fazer investimentos, agora é uma hora que você está cobrando bastante por esse risco. Cobrar bastante por esse risco significa fazer investimentos a taxas cada vez maiores, o que é bom para o investidor, tá certo? Para quem está na posição de credor, né, de poupador, que tem grana sobrando e consegue aplicar, então está com taxas muito boas, e isso se a gente levar em consideração uma janela aí de 6 meses, pelo que está aqui, mas como eu já disse para vocês, de 12 meses isso também se aplica. E também para finalizar aqui, a curva de juros reais, né? Aqui são aqueles juros pagos acima do IPCA, como a gente tem visto aí o IPCA assustando cada vez mais, então muito importante ter isso aqui na carteira. Na verdade, é uma das maiores composições, né, nas nossas carteiras aqui em geral de renda fixa da iPlane, porque é realmente aquele título que vai nos defender da inflação, pelo menos medida pelo IPCA. Pode ser que não defenda da cesta inteira que a pessoa consome, né, se ela tem itens que não estão relacionados ao IPCA, mas uma parte sim vai defender, e a curva também deu uma subidinha aí. Você vê que essa aqui ainda teve um deslocamento um pouco menor do que a dos pré-fixados, né? Teve um deslocamento aqui um pouco maior nessa. Aqui ela está quase tocando, principalmente aqui na ponta longa, ela já está praticamente estável ali, mas na parte mais curta ainda teve uma subidinha assim, mais uma vez colocando um momento melhor para poder fazer os investimentos aqui nessas aplicações. Tá bom? E aí, realmente, para finalizar de fato agora, né, o que eu disse, a expectativa fica para a reunião do Copom aí, dia 21, dia 22. Coloquei aqui em vermelho uma correção em relação ao call da semana passada, que o novo aumento, né, já prometido pelo Copom é de 100 BPS, né, indo para 6,25. Eu tinha falado na semana passada de 125 BPS, indo para 6,5. Mas não, é 100 BPS indo para 6,25. O mercado como um todo, como eu mostrei lá naquele gráfico, né, aquela expectativa, já está colocando isso mais para frente, tá? Então eu, na hora de fazer, aí, acabei contaminado aí que estava sendo colocado pelos agentes de mercado e até pela minha interpretação mesmo, mas o que o Copom realmente já prometeu foi isso aqui. Pode ser que ele vá além? Sim, mas o que ele colocou na última ata é que o aumento seria de 100 BPS indo para 6,25. Beleza? E como eu também comentei na semana passada, né, esse aumento aqui ele já é dado, então pode ser que ele surpreenda, né, vindo um pouquinho mais, como eu já disse, os agentes de mercado estão aumentando isso aqui, né, para 125, como eu tinha colocado erradamente na semana passada, ou para 150, e aí não só isso é importante, mas também qual a sinalização que ele vai dar, né? Com essa taxa de inflação tão alta, né? Saindo tanto da meta, ele já deu uma sinalização na reunião passada, eu comentei no call anterior, mas o que ele vai falar além disso, né? O que é esperado aí? Se vai ser só realmente, vamos esperar 2022 para ver se volta, ou se vai dar alguma outra sinalização um pouco mais diferente aí para o mercado, para a gente ver como que a gente faz nossas alocações.
Pessoal, mais uma vez aí quero fazer o alerta para vocês que o momento é de instabilidade, sim. A gente tem algumas coisas no horizonte que estão complicadas, mas por outro lado também gera oportunidades, né? Mas você precisa saber o que você está fazendo. Você não pode se arriscar completamente sem saber onde que seu dinheiro está indo, né? Seu patrimônio. Então, se você realmente quer fazer isso, você quer que alguém, né, pegue na sua mão e vá fazer esses investimentos junto com você, te ensinando, vai lá no nosso site, né, iplane.com.br, faz o seu suitability, conversa lá com o nosso chatbot, você vai saber qual é o seu perfil de investidor, se é muito conservador, se você aguenta ver volatilidade e oscilação na sua carteira, e a gente vai montar uma carteira realmente para o seu perfil, para você tirar o máximo de rentabilidade com uma volatilidade adequada, ou seja, você não vai perder seu sono com o investimento e você vai estar sendo auxiliado por especialistas, gente que vive desse mercado e que conhece desse mercado.